Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais um bate-bola hipnótico. Acostume com esse nome, esse vai ser o nosso nome a partir de agora. Essa interação, esse bate-papo, para falar sobre hipnose nas suas mais variadas aplicações. E na minha direita eu tenho Otávio Castanho, Samesh Spencer, à esquerda Alexandre Nascimento e Brás Caio. E o nosso tema de hoje é hipnose e qualidade de vida. Hipnose e qualidade de vida. Eu acredito que você já pode começar a alucinar por aí. Alucinar é outra palavra que eu gosto muito também, tá? Alucinar por aí o que a hipnose pode fazer para melhorar ou para incrementar a sua qualidade de vida. Então vamos começar, cada um, como é um bate-papo, um bate-bola aqui, todo mundo está livre até fazer mais ou menos com uma mesa redonda, só não vale jogar mesa em ninguém, né? Tá certo? O copo pode jogar? O copo só quando é vazio. Então vamos lá. Otávio Castanho é coach, hipnoterapeuta, reprogramador mental e pode complementar, Otávio. E umas coisinhas mais aí. Algumas coisinhas mais, não conta tudo. Não vou contar tudo, fica aí o segredo. Em cima desse papo, uma das coisas que eu faço, que me deram um resultado bastante bacana e que eu sei que um grande mestre meu faz também, que eu não vou dizer quem é, daqui a pouco ele se entrega, eu trabalho com âncoras dentro do meu dia a dia, no chegar ao trabalho e no chegar em casa. Tem até uma metáfora de um cara que usava uma árvore, a árvore das preocupações. Quando ele chegava em casa, ele esfregava a mãozinha numa árvore assim, e aí ele entrava em casa. Ele dizia que ele deixava as preocupações na árvore do trabalho quando ele chegava em casa. E eu aprendi e usei âncora espacial para chegar ao trabalho com a sensação de que eu vou ter um bom dia de trabalho, e ao sair do trabalho para chegar em casa, para eu receber a família sem trazer as preocupações do passado. Então eu não faço com uma árvore, porque eu moro num apartamento, seria meio estranho ter uma árvore no meio do hall. Faz um cabide. Mas eu faço uma âncora espacial no meu tapete e com pensamento também. E lógico que eu programei essa âncora espacial através de uma âncora sinestésica e foi transformando na espacial. Só transferir. Mas eu tenho isso, então eu chego em casa todo dia feliz para encontrar meu filho e encontrar minha esposa, sem deixar a preocupação do trabalho para dentro de casa. É um dos grandes ganhos, assim, inicialmente, para dar uma introdução. Então, para a gente botar alguma ordem, então vamos fazer assim. O Otávio já falou um trabalho interessante, ligado à qualidade de vida. Samesh Spencer. Olá, amigos. Valdeci, Brás, Alexandre Nascimento, que a gente chama de Pig, Otávio. Qualidade de vida com a hipnose é um assunto muito legal e muito amplo de se abordar. Agora, eu quero só complementar, dividir algo que eu transderivei aqui, seguindo o que o Otávio falou. Você disse a respeito de âncoras espaciais, de psicogeografia, né? E você disse que utiliza o tapete no lugar da árvore, em comparação com a metáfora utilizada. A fechadura, na verdade. Eu não então, exatamente isso. Eu vi uma entrevista uma vez o entrevistado foi o Celso Russomano, e ele comentou uma vez dizendo que, devido à profissão que ele utiliza como repórter, etc., que ele tem que brigar com as pessoas ali devido à lei, etc. Quando ele chega em casa, para se despir daquele personagem, né, daquela pessoa que briga, que defende, etc., ele falou que quando ele coloca a chave dele para abrir a porta na fechadura e abre a porta, para trás, do lado de fora de casa, fica o profissional. E quando ele dá o passo para dentro, quem entra ali é o Celso Russomano pai, o Celso Russomano marido. Divisão de papéis, né? Então, isso se a gente trazer isso aqui para a hipnose, né, é exatamente isso. Âncoras espaciais, psicogeografias, transderivações. Nós vamos ter que criar um glossário para o pessoal, senão vai aparecer sopa de letrinha hipnótica. Sabe, tem um linguajar muito rebuscado. Sopa de letrinha hipnótica. Verborragia hipnótica. Vamos lá? É isso aí? É isso aí, eu gostei de complementar a ideia que ele trouxe. Legal. Então, Alexandre. complementando então, complemento do Samesh, na hipnose a gente poderia usar o que nós chamamos de signo sinal, né? Para a gente ativar isso no momento que precisar. Essa é a mesma questão que a gente usa na PNL, que nós chamamos de âncora, né? Então, como nós estamos falando de qualidade de vida, que traz vários benefícios, não só na sua qualidade de vida no trabalho,
como qualidade de vida familiar, em todos os aspectos da sua vida. Você pode utilizar essa ferramenta para melhorar cada vez mais. Opa! E melhorar cada vez mais como eu costumo dizer sempre, para melhorar não precisa estar ruim. Às vezes a pessoa procura o hipnólogo, o psicólogo, o hipnoterapeuta. Tirou as palavras da minha mente, hein? Ainda bem. E às vezes eu tive, em tanto tempo atendendo, só tive uma pessoa que quando ela veio espontaneamente, sem nenhuma psicopatologia ou patologia, pelo menos não aparente, né? E disse, indicado por um outro colega dela que sabe atendimento, e falou exatamente isso, falou, olha, geralmente o pessoal me encontra e fala, quando eu falo, eu estou indo num psicólogo tal, em tal lugar, estou gostando muito, o pessoal perguntava para ela, mas no psicólogo você está ruim? O que você tem? Não tenho nada, só quero ficar melhor ainda. Perfeitamente. Então eu estou estendendo isso do psicólogo para o agente de mudanças, para o hipnoterapeuta, para o coach, ou seja, aquele que se propõe a agir como agente de mudanças. Então, para melhorar, não precisa estar ruim. É superar o modelo da quebra, que é aquele que falou vigente, mais vigente, dominante, e substituí-lo pelo modelo da transcendência. Eu não preciso estar ruim para querer melhorar. Certinho? Verdade, certinho. Braço caído. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Mais uma vez no meio de uma pleia de hipnoterapeutas, né? Mais um para a sopa de Ele vai querer buscar também, vai ser sua. Me sinto honrado, né? Me sinto honrado e de compartilhar um pouco da minha experiência, que um detalhe, eu ainda percebo que ela é pequena em relação àqueles que convivo, né? E, gente, vocês não imaginam como é gratificante estar com essas feras aqui, poder compartilhar e poder, sobretudo, aprender. E eu começo dirigindo para você que está nos assistindo agora, o que é qualidade de vida para você? Imagina se você pudesse, de uma maneira simples, abarcar qualidade de vida em todos os quadrantes da sua vida. Parece um sonho? Eu vou dizer para você que não é. A hipnose bem feita, a hipnose bem utilizada, ela tem o poder de fazer com que cada quadrante da sua vida profissional, sua vida afetiva, sua vida social, por que não? Chegar num nível de excelência. A hipnose é uma ferramenta de excelência. Convido você a ficar mais esses próximos minutos conosco, porque você vai aprender muito para tornar a sua vida melhor, para que você tenha muita qualidade de vida. É isso? É isso aí, o Braz resolveu incrementar a transderivação, né? Passando a bola para quem está assistindo. Então o indivíduo que está assistindo já começa a pensar, o que é qualidade de vida para mim? É nisso que nós falamos, que a hipnose está presente em tudo. Aquela velha brincadeira, os chavões de que tudo é hipnose ou nada é hipnose. Então no momento que ele inicia uma resposta, que ele lança uma pergunta no ar, você começa sozinho a pensar em relação a isso. Aliás, isso eu tenho certeza que aconteceu até aqui dentro. Cada um já começa a pensar, o que é qualidade de vida? O que melhora a minha qualidade? Bom, eu gosto de lembrar, uma das coisas que eu mais fazia no começo era fazer micro palestras sobre hipnose cotidiana. E uma delas é, como é que a hipnose acontece no seu cotidiano? A primeira é a velha brincadeirinha do banho que o Samed adora falar. Se você toma um banho, se você toma pelo menos um banho por dia, eu pressuponho, pelo menos espero que sim, você entra em transe pelo menos 3 vezes por dia. Por isso que eu não posso concordar com algumas escalas, uma série de outras coisas que eu ouço. Pelo menos não prefeito prático. Prefeito teórico eu posso concordar com qualquer coisa do mundo. Para prático não. Que escalas? Por exemplo, escalas de suscetibilidade hipnótica, 50 níveis, 48 níveis, 30 níveis, 12 níveis, ou 0,5% de níveis, né? Para mim não dá para ser assim. Eu acredito mais em caminhos neurais. Quanto mais eu pratico, com mais sorte eu fico, né? Sorte é prática. Então se eu começo a fazer auto-hipnose, quando eu comecei a fazer auto-hipnose eu era uma pedra. Hoje eu falo que quando eu faço auto-hipnose, hoje eu sou uma pedra. Só que no profundo, né? Não consegue apagar. Eu não acreditava que era possível.
Esse era o detalhe, eu não acreditava, falava, olha, eu achava que a auto-hipnose do outro seria sempre melhor. Então, Rodolfo, mas você tocou num assunto que eu acho bem interessante, né? A auto-hipnose para trazer qualidade de vida para o sujeito, para si mesmo. Não apenas utilizar a hipnose para levar a qualidade de vida para o outro, mas trazer para si mesmo, em primeiro lugar, né? Porque ninguém consegue dar aquilo que não tem. Agora você que tirou a palavra da verdade. Não tem sustentação, é hipocrisia eu querer recomendar para o outro aquilo que eu não faço, que eu não pratico. Uma história que me veio à mente, relativamente recente também, foi algo que aconteceu comigo. Foi na semana passada ou semana retrasada, eu estava me preparando para sair de casa para atender um novo cliente. Você já sabe qual é. Eu me preparando para sair de casa para atender um novo cliente e me deu aquele desconforto intestinal. Famoso piriri. Exatamente. E eu parei e falei assim, puxa vida, mas logo agora, e para quem não sabe, eu me desloco numa distância relativamente grande da minha casa até o consultório, são quase 3 horas de viagem de casa até o consultório. Então eu comecei a pensar, eu falei, puxa vida, se nesse trajeto eu passar mal dentro de transporte público, vai ser complicado. Aí eu pensei, acho que eu vou tomar um remedinho, né? um comprimido, o famoso Imosec. Eu vou tomar o Imosec. Não, mas aí eu vou passar mal durante 3 dias. Poxa vida, mas estou quase sem tempo para fazer auto-hipnose. Quer saber? Vou fazer auto-hipnose no trajeto. Auto-hipnose sem hipnose. Assim, vou fazer auto-hipnose no trajeto, afinal são 3 horas dentro do transporte público. Vou ter tempo para isso. Ok. Eu entrei no ônibus, passei por trem, metrô e não fiz auto-hipnose propriamente dita, né? Eu simplesmente pensei isso em casa, saindo de casa, fechando a porta e saí. Eu lembrei disso 2 dias depois, porque meu organismo estava agindo e reagindo como se eu tivesse tomado o comprimido. Porque naquele momento em que eu pensei em fazer auto-hipnose, naquele momento eu já estava em auto-hipnose. Porque a hipnose Pela intenção, né? é muito mais simples do que se pensa, né? A pessoa não precisa ficar lá negativo. A hipnose, no conceito que nós seguimos aqui, ela é tão mais simples que uma simples conversa, você pensando consigo mesmo, você lembrando de algo, está ocorrendo hipnose ali. É por isso que eu, Samej Spencer, concordo também com a opinião que o Valdeci apresentou agora há pouco, em não concordar com determinadas escalas, com determinadas porcentagens que se vê por aí. Principalmente aquela que diz que há uma porcentagem da população que não é hipnotizada. Eu acho que se tiver um cérebro e souber seguir instruções simples. Só um, né? Mas veja, Só. mas mesmo para poder entrar, mesmo que o cara não siga instruções, mas ele dorme, a maior parte dos trânsitos ocorre em estado alfa. Para sair do estado de vigília física ordinária, dito como beta, que está na ciclagem aí, vamos falar grosso modo de 13 a 25, 30 Hz, ele vai ter que entrar para alfa, que é de 7 a 13 mais ou menos. Isso. Alfa é o alerta relaxado. Para ir de alfa para teta, que é o sono leve médio, que seria de 7 até 3, ou seja, passou para alfa, depois para teta, depois de teta ele vai para delta, que é abaixo de 3 ciclos, ou de 3 Hz. Na hora de voltar para o estado beta, ele vai ter que subir para teta, para depois subir para alfa, para depois subir para beta. E o pessoal fala muito pouco do estado gama, né? Que é acima dos 25, 30 Hz. Superexcitação? Que hoje falam que muitos xamãs, médiums, yogis acessam esse estado facilmente. Antigamente, na psicopatologia se acreditava que somente estados psicóticos atuavam nessa faixa. Aliás, para dar um exemplo aqui, nós não estamos falando de religião, quando mediram o Chico Xavier psicografando, acreditavam que ele tivesse surtos de epilepsia. Bom, pelo que se sabe, ele nunca teve surtos de epilepsia. Então, e a epilepsia, se não me engano, é um dos estados, uma das psicopatologias que é enquadrada acima dos 25, 30 Hz. Então,
cotidianamente, para dormir você tem que passar para alfa, de alfa para teta, de teta para delta, sono profundo, fazer aquela ciclagem inteira. Né? Isso ainda me lembra uma outra coisinha, Valdeci. Como que a pessoa em casa vai conseguir medir isso daí? Ela tem equipamento para poder ficar medindo isso? É necessário que se fique medindo se eu estou em beta, se eu estou em delta, se eu estou em gama, se eu estou em teta? Isso é bom para pesquisa, isso é bom para o acadêmico, mas no dia a dia, na utilização ali, que você precisa na prática ali, saber disso não é tão viável quanto para o acadêmico que está pesquisando para escrever um livro, escrever uma tese. Quer ver? Um dia... Por exemplo, no meu caso, já pensou se eu fosse parar para saber em qual nível eu estava antes de fazer auto-hipnose para poder acabar com o meu piriri? Agora estou entrando em estado de Isso é literalmente não prático. Qualidade de vida, não ter um piriri no ônibus. Qualidade de vida. Eu acho que aí nesse caso o que importa é o resultado. Exatamente. Utilizar. Pragmatismo. E qual o resultado? Sentir-se bem. Perfeitamente. Qualidade de vida. Qualidade Nós estamos de vida. falando aqui. E tem uma coisa... O com que você se programou para que você queira atingir aquele resultado. E o nível de praticidade que você já tenha na auto-hipnose, como é o caso do Samed, que é instantâneo, em 2 segundos. Se vocês quiserem, eu faço aqui de novo. Depois vamos lá. Pegando o gancho do Brás, falando de qualidade de vida e sentir-se bem. E eu percebo muito que as pessoas têm um termostato do sentir-se bem. E quando ela já está sentindo bem o suficiente, meio que numa zona de conforto do se sentir bem, ela não quer melhorar. Então ela melhora se ela está ruim, a maioria das pessoas. Depois que ela está legal, ela não quer melhorar além disso. Então eu vejo muitas pessoas e de amigos que atendem a reprogramação mental, inclusive, a pessoa vai nas primeiras sessões para tirar o desconforto e o que incomoda ela. Depois que ela tira o que incomoda e ela está legal, ela para de ir, porque ela já está bem. Ela não quer... está no modelo da quebra. Consertou, isso. Para aqui. E é incrível, eu vejo isso como um termostato das pessoas. É meio que, acho que entra no nível de crenças, será que eu mereço ser tão feliz ou não? Mas então, a zona de conforto, ela chama a gente tanto que... O Otávio falou uma coisa interessante aqui. Ó, isso aqui era para ficar para o outro trabalho que eu estou colocando lá, chamado Dica do Coach. Mas vamos lá. É a pergunta que eu costumo fazer para o pessoal, acho que você já viu inclusive fazendo no Reprogramação, que é... A questão é, quanto de felicidade você pode suportar agora? Essa pergunta é retórica. Você já começa a imaginar o quanto eu estou feliz agora. Será que eu estou tão feliz quanto eu poderia ser? Quanto eu poderia ser? Então, geralmente, eu já vi muitas pessoas chorando quando eu faço essa pergunta. Faço a pergunta e a pessoa começa a transderivar, totalmente feliz, sozinha, e eu não queria dizer nada com aquilo. Como eu costumo dizer, regressão espontânea. Eu não queria dizer nada. Eu estou atirando no que eu vi, acertei no que eu não vi. E a pessoa começa... Eu falei, então, quanto de felicidade você é capaz de suportar? Aí, quanto de bem-estar você é capaz de suportar? Quanto eu mereço ser feliz, realmente? Quanto que isso vai me tornar melhor? Será que eu estou confortável, né, aqui nesse momento? Por que eu vou atrás em coisas... Alexandre, isso também me leva a uma nova pergunta. O que significa felicidade para cada um de vocês? Para cada um de vocês. Por exemplo, para mim, a felicidade, ela não é um objetivo a ser alcançado, ela não é um destino. Tá? Fazendo um comparativo com quem pratica esportes, né? A felicidade não é a medalha que eu vou ganhar após vencer o campeonato. Pelo contrário, para mim, Samed Spencer, a felicidade é o trilhar, a jornada, é o caminhar no dia a dia que representa a felicidade para mim. Porque o destino, uma hora eu vou chegar lá e depois... O que eu faço agora? E se não for aquilo o destino? E se o destino não for tudo aquilo? Como, ainda na metáfora com o esporte, beleza, você treinou anos a fio, acordando super cedo, indo dormir super tarde, com uma rotina muito atarefada, muito apertada. Aí chega lá, você fica em cima do tatame por 3 minutos, ou você fica em cima do aparelho de ginástica olímpica durante alguns segundos, ganha a medalha, fica em cima do pódio lá durante 30 segundinhos para tirar foto, e depois? E quem é alterocopista, fica lá 3 horas levantando o copo. Alterocopista você ainda vai aproveitar um pouquinho mais. Eu falo, eu participo desse campeonato. Eu sou alterocopista e sou alterogarfista também. Ah, tá.
tem uma frase que eu não sei se é do Gandhi, do Lama, de quem quer, que diz: não existe caminho para a felicidade é o caminho. Eu vejo muita gente falando assim: eu serei feliz quando eu tiver tal coisa, eu serei feliz quando eu for tal coisa, eu serei feliz quando meu marido sair de casa. E eu serei feliz ser. Fica colocando condicionais e esquece de... Quando eu casar, eu vou me sentir feliz. Quando eu comprar um fogão de 6 bocas, Se eu a minha vida vai ser maravilhosa. Se eu perder ou eliminar tantos quilos, eu vou ser feliz. Essa frase do quando eu casar eu vou ser feliz, eu até entendo isso de uma pessoa. Só uma pessoa. Da Sônia. Pra quem não sabe, a Sônia é minha esposa. Quer dizer, mas nos outros eu não consigo entender muito isso. Tá certo. Nesse caso não tem como discordar de você. Olhando também para essa questão do que é felicidade e o que não é, quando você está no processo de coach, que a gente utiliza uma das ferramentas chamada Roda da Vida, a primeira vez, na maioria dos casos, as pessoas maquiam aquilo que é a felicidade para ela, né? Quando ela vai preencher cada área daquela, ela não diz a primeira vez o quanto ela está feliz em cada área daquela. Mas até porque Essa é uma tendência. as pessoas encaram meio como uma prova também, né? É. O certo e o errado. É certo dizer que eu não estou bem aqui em tal coisa? É certo dizer que... E a sensação de culpa? Você vê pessoas preenchendo a roda da vida com sensação de culpa. Mas aí que está, a hipnose é comunicação. Aí o coach, Alexandre, é importante que ele conduza bem esse processo para que mostre para a pessoa que quanto mais ela for sincera com ela mesma, ela vai ser beneficiada. Quem vai ganhar? E eu já passei por isso, quando fiz a minha roda da vida, vou colocar um 7 aqui, né? Mas não estava um 7, né? Estava um 3, né? É melhor que esteja, né? Não é verdade? Então eu sei que muitos coaches nos assistem, a importância de conduzir a primeira sessão, que é crucial para que todo o processo vá ao final. Quantas vezes você aí que é coach, o seu cliente, o seu coach, ele foi na primeira, foi na segunda, foi na terceira, depois não voltou mais. Os primeiros contatos na primeira sessão, e isso sendo bem feita, é fundamental para que todo o processo seja acabado. Concorda? Concordam? Os coaches de plantão? O importante também é você passar a tarefa de casa para o coach executar, né? Porque ele tem que participar do processo ativamente. Muitas vezes o cara só aparece lá a cada sessão e não participa. Uma coisa que eu vejo como fator limitante ou não, nesse caso, é o auto-rapport, é o rapport consigo mesmo. A maior parte das pessoas que trabalham com coach, com PNL, com hipnose, estão acostumados com essa palavra, rapport, né? Estabelecer empatia com o outro, com aquilo, mas e o rapport consigo mesmo? E como é que você faz? Você sabe estabelecer rapport com o seu coach, você sabe estabelecer rapport com o seu cliente, com o seu paciente, mas você sabe fazer o seu cliente estabelecer rapport consigo mesmo? Você consegue fazer com que ele seja e se sinta ele mesmo para poder responder à roda da vida, para poder levar a sério, entre aspas, né, todo o trabalho que está sendo realizado, seja no consultório, seja no coachitório, seja onde ele estiver sendo conduzido? Enquanto você vai desenhando aqui a sua roda da vida e ouvindo a minha voz e entrando no mais profundo do seu ser, você vai ter certeza. Compre. Veja o seguinte. Qual foi a palavra que você falou aí? Auto-rapport. Auto-rapport para Eu mim. acabei de inventar isso, pra ele. Não, mas legal, mas o auto-rapport para mim é o quê? É uma palavrinha que para uns é até um xingamento. Congruência. Eu bato muito nessa tecla. Congruência. Se o indivíduo não for congruente, que foi o que nós falamos agora há pouco do... como é que ele vai dar alguma coisa que ele não tem? Então, eu vou aproveitar e contar aquela historinha do Gandhi. O pessoal já deve estar cansado, mas tem alguém que está descansado aí que nunca ouviu. Eu vou partir desse pressuposto da mãe, que é um caso real. Posso errar um pouco dos fatos. A mãe leva o filho até o Gandhi porque o filho comia açúcar. E o filho admirava muito o Gandhi. Ela chegou até ele e falou: Mahatma, eu trouxe meu filho, ele está comendo muito açúcar, e o açúcar é um veneno para ele. Os médicos falaram que tem que parar. E como eu sei que ele te admira, te respeita, eu vim aqui para você dar essa ordem para ele, esse conselho, né? E o Gandhi olhou para ela e falou: puxa, me traz ele a semana que vem.
traz ele na semana que vem. Ela foi, continuou hospedada, e uma semana depois ela volta até o Gandhi. E o Gandhi olha para ela e fala, olha para a criança, né? E fala, menino, para de comer açúcar, isso é um veneno para você. E o moleque olhou com aquela carinha, né? É o Mahatma que está falando, né? Então, o que resta? É obedecer, né? Fazer. Eu admiro tanto ele. Aí a mãe se decepcionou e pergunta para o Gandhi, mas era só isso? Por que você não fez isso a semana passada? Não falou isso semana passada? Você não gastava com hospedagem, não gastava o tempo. E o Gandhi falou, olha, que a semana passada eu também comi açúcar. Então é isso, muita gente quer falar daquilo que não pratica. Então tem terapeuta aí que na hora que ele vai colocar a pessoa em dar liçãozinha de casa, que o processo semelhante ao coaching, dar uma lição de casa, envolver a pessoa no tratamento, ou no trabalho a ser realizado, é que funciona. Ou é o que dá mais resultados. A pessoa vai falar, não, então você vai fazer auto-hipnose? Alguns vão dar áudios de alguns colegas aí, áudio até que era para ser vendido, não era para ser dado de graça. Tem alguns meus que são de graça. Eu não estou fazendo trabalho, mas já estão de graça, né? Excelente, 2 horas em 10 minutos. 2 horas em 10 minutos. Esse é um deles, tem outros, e de graça mesmo. Então, se a pessoa não quiser nem me conhecer nunca, e nem falar comigo, não tem problema. Só vou te pedir que não mude o tom de voz um pouco, senão vai entrar em transe aqui. Não mude o tom de voz. Mas veja, a pessoa, como é que vai recomendar para o outro uma coisa que ele não faz, não soa congruente? Parece que o outro entende isso. Até existem pesquisas na área, o pessoal da área de RH aí, talvez, que esteja vendo a gente, talvez goste ou desgoste. Com o pessoal de telemarketing, e quando colocar espelhos na frente dos atendentes, em cada posto de atendimento, cada PA, o pessoal começou a aumentar o número de vendas. A conclusão ficou maior. Por quê? O indivíduo parou de conversar com o outro, fazendo gestinho, caretas, né? Essas coisas que não funcionam. Parece que o outro do outro lado sente que você está fazendo careta. Ou sabe que você está fazendo careta. Ou aquela atendente mecânica fala assim, eu compreendo, senhor. Não, eu compreendo. Não, eu entendo, senhor. Isso é robótico. Isso não vai funcionar. Entendeu? Então o pessoal quer aquilo que é congruente. Então, por exemplo, se você fizer auto-hipnose e ensinar para o seu cliente, ele faz. Nos meus atendimentos, geralmente na primeira ou segunda sessão, eu prefiro na primeira. Eu ensino auto-hipnose para ele, eu vou lá e faço auto-hipnose na frente dele, falo, ó, agora você só vai olhar, tá? Eu vou até explicar por que eu faço isso. Você só vai olhar. Eu vou fazer auto-hipnose e vou voltar. Depois você vai fazer e eu vou te acompanhar. Eu vou te ajudar a aprofundar e vou deixar instalado em você um sinalzinho, alguma coisa que você vai voltar a esse estado cada vez melhor. Então, eu tenho essa prática também, porém com uma pequena diferença. Eu ensino auto-hipnose para o cliente a partir da segunda sessão. Então na segunda, terceira, dependendo da ocasião, porque é um trabalho muito individual, vai depender do sujeito que está ali na minha frente. Às vezes na quarta sessão eu passo auto-hipnose. Porém tem uma coisa que eu acabei transderivando aqui também. Eu gostei dessa palavra, transderivação. Eu acabei transderivando aqui. Pouco usado inclusive no lugar de origem, na PNL, né? Exato. O que acontece? Na primeira sessão, eu costumo utilizar uma técnica da reprogramação mental no PNL em hipnose em 10 sessões, chamada empilhamento de âncoras. Né? Âncora eu utilizo o tempo todo nos atendimentos, inclusive comigo e etc. E eu faço o empilhamento de âncoras. Na verdade, esse empilhamento funciona quando a pessoa fecha a mão, dessa forma, o ato de fechar a mão. E eu explico para a pessoa que a âncora funciona conscientemente assim, assim, assado, funciona de forma não consciente assim, 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 e por aí vai. Recentemente, atendi um cliente, fiz a instalação da pilha de âncoras e falei para ele, ó, funciona na hora que você está segurando uma sacolinha no supermercado, funciona na hora que você está segurando o volante do carro dirigir, e etc, e tudo bonitinho, e estou ali, né? Terminei a sessão com ele, ele foi embora, parei para atender o próximo cliente. Quando terminou o atendimento do cliente seguinte, que eu peguei o celular para conferir o Telegram, gente, raramente eu uso o WhatsApp, tá? Vocês me encontram fácil no Telegram. Eu peguei para abrir o Telegram, o cliente tinha mandado a mensagem assim para mim, desculpe até o palavreado. Puta que pariu, Samed, foi muito foda. O que aconteceu, rapaz?
Ele, meu, peguei um trânsito lazarento, mas só o fato de estar segurando o volante com a mão fechada aqui, cara, eu tô dando risada à toa. Eu nunca estive tão feliz de estar no congestionamento. Veja que monstro ele criou. O cara passou a gostar do trânsito de São Paulo. E agradeceu ele. E agradeceu. Você cobrou por isso? Mas agora sim. Então o cara ainda te pagou. Não, agora eu te pergunto, o que você prefere? Gostar do trânsito de São Paulo e de sentir bem-estar, ter qualidade de vida no trânsito de São Paulo, que é algo que não dá para mudar, eu não posso mudar o trânsito de São Paulo, ou você prefere se sentir bem mesmo estando no trânsito caótico de São Paulo? Você não pode mudar o fato, você pode mudar o significado. Significado é qualidade de vida. Exatamente. Então, se aprender com hipnose a mudar o significado, ou dar a oportunidade para o outro mudar o significado, aprender a fazer isso. Aliás, hoje o Brás estava me falando do livro, logo que você chegou, perguntando do livro do Bandler, onde capinha preta, Hora de Mudar. E o Hora de Mudar, ele fala, se não me engano, nesse livro ele fala muito disso, dessas questões de você aproveitar, de como você fazer a sua mudança, entendeu? Então nós temos que aprender isso. O que eu posso fazer com isso agora? Eu não vou mudar o fato em si, eu posso mudar o significado de cada coisa. Resiliência, né? Resiliência. Eu costumo até dizer que a resiliência é um pouquinho mais do que isso, mas a hipnose ajuda. Eu falo que a resiliência, o que se ensina como resiliência aí no mercado, de RH, de psicologia, de coaching, é só meia resiliência. Tem muito mais coisas ainda. Porque não ensina o indivíduo como ser resiliente. Aliás, quem fez o reprogramação mental sabe do que eu estou falando, né? Porque aqui eu instalo. Eles aqui, todos os 5 aqui, instalam resiliência no cliente. Eu não sabia que era possível, até ter feito essa vivência, né, que foi a reprogramação mental, que é possível instalar no indivíduo a resiliência. Foi uma experiência fantástica. O Otávio teve, da mesma turma que eu, né, teve essa experiência, né, de ver instalado o estado de resiliência e saber como instalar também a resiliência nas outras pessoas. A propósito, já que tem a qualidade de vida, melhora a qualidade de vida, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. O Samed, ele está vendo um pouquinho o tempo de resiliência, né, também? Só um pouquinho, só um pouquinho. O tema é muito abordado em livros, em bate-papos, o pessoal de RH, os colegas que trabalham em RH, ouvem muito resiliência. Mas como experienciar esse sentimento, essa sensação? Venha no curso de reprogramação mental de Valdeci Carneiro. Ao Jabá, Ao Jabá. Não vai. É legal, se não estava programado, ele foi espontâneo, né? Espontâneo, mas porque nós podemos falar da experiência que nós temos, né? Eu tive uma experiência e a gente falou sobre congruência, né? Quando você tem a sua experiência, é muito mais congruente, é muito mais fácil você dar um recado, falar, venha, né? Venha experimentar também, né? Então, a resiliência, ela deve ser vivida, sentida e consentida. E quando, inclusive, ela é instalada pela âncora. Exatamente. Está quase virando um programa de âncora isso aqui. Eu queria até pegar o gancho aí do Brás, e a gente está falando que o Samed falou de aplicação, né? O cara no trânsito, qualidade de vida. E eu entendo que muitos hipnoterapeutas e hipnotistas, coaches e o pessoal, psicólogos estão assistindo isso e estão até entendendo grande parte da coisa, e quem já trabalha com hipnoterapia está entendendo o linguajar, está entendendo o que a gente está dizendo, mas acho que para um leigo, uma pessoa que não conhece o assunto e tem interesse em melhorar em linhas gerais, ou sair daquele ruim para ficar mais ou menos, ele não deve estar entendendo muito. Então eu queria até pegar uma autoridade que eu não tenho aqui na mesa e falar de aplicações práticas. Agora tem, dia a dia. Já chamei a autoridade aqui na mesa para de aplicações práticas, porque eu imagino que um leigo pode estar olhando e falando assim, deve ser um negócio meio transcendental, de felicidade e tal. Os técnicos estão entendendo, eu acredito. Mas então falar de aplicações práticas, eu posso pegar até um gancho e já começar com um assunto até, não é polêmico, mas já é meio que mais dá para discutir um pouquinho mais. Não tem problema com polêmica. A gente estava sem polêmica não se vê. A gente estava conversando antes de entrar aqui, vendo um vídeo de um hipnotista que faz um show,
e ele faz, ele ancora nas pessoas, né? Ele faz um gatilhozinho para a pessoa sentir um orgasmo no palco. A gente está achando super interessante conversando a respeito, mas isso tem aplicação terapêutica. Pessoas, por exemplo, mais comum em mulheres com anorgasmia, mulheres que não sentem orgasmo, podem, através de uma hipnoterapia, passar a ter orgasmo. Pessoas que têm ejaculação precoce, ainda na área sexual, ejaculação precoce ou ansiedade por desempenho, coisas do tipo, podem utilizar a hipnoterapia, ele mesmo, né, fazendo uma auto-hipnose até, ou com um hipnoterapeuta, mais indicado para quem não é da área, podem se livrar desses males aí e passar a ter uma vida melhor. E aí isso vai até o meio, né, da reprogramação. Depois, para melhorar mais ainda, ele tem que vir às sessões. Então, eu queria que, se vocês têm aplicações práticas, para mostrar para as pessoas que não é um negócio, algumas pessoas até confundem hipnose com algo religioso. A gente estava conversando a respeito, um amigo falou, mas não tem nada de religioso nisso, não é uma coisa meio que de transe e tal. Então, acho que ele estava... Transcendental. Então, Transe sim. É completamente físico e científico. Então não tem nada de espiritual, religioso, não tem nada, é científico. Então aplicações, por exemplo, na vida sexual para desempenho, para melhorar esse tipo de coisa, são uma das aplicações que pessoas que têm esses problemas podem vir fazer. E queria que cada um aí falasse de alguma aplicação bacana para quem está em casa dando uma olhada e falar, preciso disso, não sabia. Dentro desse âmbito, foi até engraçado, eu lembrei de um cliente que eu atendi ano passado, e ele chegou para mim com a queixa de impotência. Né? E foi muito interessante que a primeira coisa que eu fiz foi exatamente o empilhamento de âncoras. Na sessão seguinte entrei com perdão, né? Esvaziando o cesto de lixo. Em seguida passei a auto-hipnose, mas desde a primeira sessão, lembrando e relembrando o cliente de estar utilizando a âncora no dia a dia. Nesse meio tempo, ele me traz o relato entre a terceira e quarta sessão de que teve uma ocasião que saiu com uma moça e quando ele menos se deu conta, ele estava com a âncora acionada, com a mão ao lado da cabeça dela durante o ato e ele percebeu que estava tendo uma boa performance, digamos assim, porque a âncora estava acionada ali. Para resumir a história... Aí ela abriu a mão dele... Mas ele pode bater no café. Mas para resumir a história, o que me chamou a atenção no relato desse cliente foi que ao final do trabalho, ao final das 10 sessões, ele tinha alugado uma nova casa só para poder levar as moças ali. As moças? As moças. Porque é o outro monstro que ele criou. Samej é criador de monstros, cara. Acho que teria que mudar essa âncora para poder ter mais facilidade para tirar a roupa, né? Agora estendendo, o Otávio comentou sobre o aspecto do transe ser relacionado a alguma coisa religiosa, né? Imagine você que está assistindo que a Unifesp, ela estuda hipnose, Universidade Federal de São Paulo. Tem um grupo de estudos, inclusive, que estuda a hipnose. Imagine você que o HC, Hospital das Clínicas, um dos maiores hospitais na América Latina, tem um departamento que utiliza a hipnose para controle da dor, né? Então tudo isso que eu falo para que se amplie mais a mente, no sentido de desvincular a hipnose de todo e qualquer fenômeno religioso. É um fenômeno científico e, sendo assim, essa aplicação ela pode ser utilizada de uma maneira muito mais ampla. Às vezes eu percebo, como você comentou, lá, pessoas que se retraem quando se fala de hipnose, porque se criou no imaginário a hipnose como aquela coisa quase surreal, né? Quase satânica, né? Mandrake mágico. E não é isso, né? É um processo natural, um processo extremamente simples, que faz com que você, ou aquela pessoa que você atenda, possa retirar o melhor dela. E fazendo com que ela encontre aquele estado da felicidade, o estado de qualidade de vida. Portanto, qualidade de vida, que é o nosso tema, ela pode ser melhorada com essa ferramenta que está ao alcance das suas mãos, hipnose. Aproveitando o que o Otávio falou, diga aí, Otávio, você ia falar. Não, pegar o gancho, ele falou de trabalho com dor. Dor é uma coisa que incomoda muita gente, todo mundo sente dor em qualquer escala, dor de dente, dor de ouvido, dor porque bateu o braço, dor de cotovelo, né? Dor de cotovelo, dor de amor, dor de galho, esses tipos de dor. E não é bom viver uma vida com dor. Tem pessoas que fazem tratamentos e estão a todo momento tomando remédios
E o remédio é uma química que vem para o seu corpo e pode acabar tendo efeitos colaterais no futuro. Então, viver sem dor é uma vida com melhor qualidade. E a hipnose, que eu peguei o gancho, é o seguinte, ela tira a dor, mas ela tira o sintoma, mas ela não tira a causa, no caso de uma dor física. Se essa dor é mais psicológica, for uma coisa somatizada, aí você exclui ela para sempre. Agora, quando ela é mecânica, por exemplo, quebrou o braço ou uma cárie, você tira a dor da cárie e você não tira a cárie. Então a pessoa está sem dor, mas tem que ir ao dentista. Se você quebrou o braço e tira a dor, vai engessar o seu braço. Agora, se essa dor é alguma coisa mais psicológica, foi somatizando, aí você consegue excluir para a vida toda. Para a vida toda, até se o indivíduo não instalar de novo, né? Ele consegue. Tem gente que consegue. Tudo que se faz, se desfaz. Muitas vezes você tem que tomar cuidado para você não criar uma nova fobia, um novo trauma, porque o paciente passa 30 anos com aquele problema e você resolve numa sessão e o cara quando sai, você está criando um novo problema para ele, porque ele fica imaginando como que eu passei 30 anos com isso e não resolvi. Reprime, né? A sensação de incompetência. Isso, incompetência. Aí você... Como é que eu fui tão incompetente a ponto de não ter visto isso? Aí eu cheguei aqui durante uma hora, o cara resolveu. Cabe ao hipnoterapeuta identificar essa questão e fazer a coisa um pouquinho mais, apesar de se poder fazer a terapia super breve, e super breve às vezes, que é o que eu gosto, você tem que identificar isso no cliente, sentir isso e dar uma esticada, justamente para você não tirar uma coisa e de repente... Só para aproveitar o gancho do gancho, tem uma história do Diltz que lembra bem isso. O Diltz trabalhou um rapaz e quando ele trabalhou esse rapaz ele tratou a fobia. O cara ficou bom. Na semana seguinte o cara volta com a fobia instalada de volta. Como ele reinstalou? Não sabia. Mas naquele momento você ia bem. De novo, terceira. Aí chegou um dia que o Diltz chegou para ele e perguntou: quanto tempo você acha, você acredita que seja necessário, quantas sessões você acha que sejam necessárias para curar uma fobia? Aí o cara olhou para ele e falou: olha, sei lá, eu acho que não dá para ser rápido, tem que ter pelo menos 5 sessões. Eu falei: você tem razão, acho que umas 5 sessões é o ideal para curar uma fobia. Tratou o cara, foi fazendo uma coisa, outra, na 5ª sessão ele foi lá, cura rápido de trofobia. Tirou a fobia do cara e nunca mais voltou. Ele já tinha uma crença, né? Ele agiu no sistema de crença a favor do cara. Utiliza o que ele trouxer para você. Na verdade ele poderia ter tentado o quê? Quebrar aquela crença. Mas talvez fosse mais trabalhoso quebrar aquela crença do que usá-la a favor. Uma coisa que me chama a atenção, que algumas pessoas também me perguntam, poxa, mas eu não estou com nenhum problema no momento, seria interessante também melhorar, mas vou fazer terapia? Pô, que coisa chata. Toda terapia, toda hipnoterapia ou toda sessão de coaching é uma coisa chata? Ou pode ser divertido? Acho que pode ser divertido. Inclusive eu que trabalho, eu gosto de ferramentas, porque no início da carreira de todo mundo a gente precisa de uma receitinha de bolo às vezes, precisa de um script para seguir. E falando de coaching, até de hipnose também, mas falando de coaching, eu gosto muito das ferramentas para quem está iniciando, e eu até ensino algumas pessoas. E eu estava desenvolvendo ferramentas criativas de coaching, que é para poder trabalhar ferramentas de coaching até com crianças e adolescentes mais jovens e tudo mais, de forma que ele pegue mais, manipule, seja uma brincadeira, e ao mesmo tempo você esteja extraindo o que sai dali. Então tem pessoas, até adultos, que eu já apliquei as ferramentas criativas de coaching, ferramentas lúdicas eu chamo, que a pessoa sai da sessão e diz assim: pô, foi a melhor sessão que a gente fez até agora, porque ela manipulou, pegou, mexeu e parece que ela está transferindo coisas ali. Vem da PNL, ele começa a observar e fala: poxa, dá para sessões serem, não precisa ser uma coisa séria, dá para ser muito legal. E eu trago isso nas sessões de hipnoterapia também. Não precisa ser sério no sentido de ser aquele negócio mega formal. Eu gosto de fazer piada. Como é que é eu chamo? Ferramentas criativas. Tem trademark, hein? E eu plagiei ele e vou criar ferramentas cruéis de coaching. Inclusive eu já venho divulgando um pouquinho das ferramentas cruéis, muita gente interessada em ferramentas cruéis. Porque na verdade, como é que faz o Robert Abrams, Bryce? Olha, tem uma pessoa que nós conhecemos, que é um grande vendedor, um grande comunicador, Robert Abrams. Ele tem um sotaque, né, da área de hipnose, da área de transformação pessoal. Ele fala: olha, cara, eu estou contigo, eu estou dentro, viu, cara? Não, eu vou ensinar para você as técnicas. As técnicas utilizadas pelos patifes, pelos políticos. Nada contra os políticos, eu sei que tem políticos sérios, né? Mas como eu digo,
o que faz o mal é o homem, a ferramenta é neutra, né? Então, as ferramentas cruéis, na verdade, são isso. É porque tem hora que o pessoal acha que está sendo muito bonzinho e vão falar que você está sendo invasivo. Hoje até essa história de a hipnose era... Exatamente. Conta essa, Alexandre. Exatamente. No último curso da vida, tá lá a pessoa, psicólogo, psicanalista, se vira e diz, mas isso é uma ferramenta totalmente invasiva. Você está utilizando para modificar a forma da pessoa pensar. Você não está dando o direito dela decidir. E eu me pergunto, e o exame de toque? Não é invasivo e você não tem que fazer? Ué, em uma cirurgia, você tem um problema, às vezes as pessoas têm problemas em alguns órgãos, e esse problema foi uma somatização. E você tem um problema no órgão, um cirurgião que abre a pessoa e mexe no órgão, ele não está sendo invasivo, provavelmente, né? Nesse aspecto. Agora, você que faz alguma coisa externa, só com brincadeiras, que a PNL nada mais é que brincadeiras com a imaginação. Faz umas brincadeiras e acaba tirando uma dor ou sanando um problema, digamos assim, você está sendo invasivo. Eu não vejo como fazer uma terapia sem ser levemente invasivo. Aí eu vou um pouquinho mais além, levando, por exemplo, para traumas. Na hora que o trauma ocorreu, na hora que ele foi instalado, aquilo foi invasivo naquele momento para a pessoa? Foi. Né? A pessoa que viu uma barata, viu um rato passando por ali, aquele susto ali, a presença daquele animal não foi invasivo no ambiente daquela pessoa, no local onde ela se sentia segura naquele instante? Por que a gente não pode ser, então, ligeiramente invasivo para resolver o problema dela? Ou, perdão, deixa eu me corrigir. Para ajudar a pessoa a resolver o seu próprio problema. E às vezes até fortemente invasivo. Eu vou além. Se for para fazer o meu cliente sentir-se bem, e já que ele procurou, eu sou invasivo mesmo, né? O que importa é o resultado, embora esse termo invasivo seja utilizado de uma maneira não correta, porque não conhece ou desconhece os efeitos da hipnose. E lembrando que a hipnose, o terapeuta é um facilitador. Durante todo o processo é dado controle à pessoa, para que ela reassuma o seu papel, que ela reassuma o controle das suas emoções, o controle da sua mente, para que ela tenha o quê? Qualidade de vida. É simples assim. Simples assim. Eu penso exatamente a mesma coisa. Doeu, mas tem que ser feito, né? Perfeito. E vai doer só essa vez. E nunca mais. Vamos tirar o lixo agora, vamos limpar isso, vamos fechar o curativo, tá tudo certo. Então por isso que às vezes a gente fala de cruéis. Eu estou brincando com o Otávio porque outro dia nós tivemos um bate-papo falando disso, sobre as ferramentas cruéis de coach, né? Que eu só pareço ser meio bem light, soft, mas eu sou mais hard, né? Mas é porque é o que tem que ser feito. Não dá para se fazer terapia só brincando de historinhas. Lógico. E eu não estou falando mal das metáforas não, que aliás eu uso muito. Brincar de historinha e ficar brincando do mundo perfeito, onde o cliente vai vir aqui, o paciente vai vir, eu vou fazer daquele jeito que me ensinaram. Não. Se o cliente fosse desse jeito, ele nem precisava te procurar. Ele tinha resolvido sozinho. Você já sabe tudo. Aliás, essa é uma das questões. Eu já tive cliente que aconteceu isso, do cliente falar não, mas é que eu sei, você já sabia tudo, não entendi o que você veio fazer aqui. Você já sabia como fazer tudo sozinho? O que você está fazendo aqui? Mas com essa delicadeza que eu estou falando, o que você está fazendo aqui? A pessoa, não é bem isso. Aí ele começou a acertar tudo, a fita do que ele tinha falado, tudo direitinho, e ajustar. Até porque existe, quem estuda psicologia, Lacan fala do suposto saber, se não me engano é Lacan. E eu acho que o suposto saber é um lugar saudável para o terapeuta, ou para o agente de mudanças. Quer dizer, é aquele suposto saber dizer, ó, eu sei o que eu estou fazendo. E você veio aqui porque você reconheceu isso em mim. Senão você não teria vindo. Ou então, você está passando a atestado de burro para você mesmo. Ou pelo menos ele tem a crença de que você consegue fazer aquilo. Isso Sim, é ótimo. Que também é exato. Ele te colocou nesse patamar, nesse suposto saber. Do contrário, se ele veio sem acreditar, sem ter essa crença, é um atestadinho para ele mesmo. Isso tem muito a ver com aquilo que você falou do Jiu-Jitsu, de usar o que a pessoa trouxe. Né? Acredita que em 5 sessões faz. Eu brinco, faço analogia com o Aikido. O Aikido é uma arte marcial que você usa toda a energia do outro para deslocar. Então o Aikido, normalmente você não ataca, você só se defende. Então o outro te agride, você pega esse movimento e desloca para um outro lado
e vai tirando o oponente. Só se defende quebrando, né? Se defende quebrando. E aí eu gosto da hipnoterapia, eu gosto da hipnoterapia tipo Aikido, aquela que o cliente traz uma coisa e você usa para ele mesmo. O cliente traz as crenças dele, sejam religiosas ou quaisquer outras, e você vai aproveitando isso. Então o cliente chega, fala e diz que ele tem um amigo imaginário aqui, que ele conversa, ou algum guia, se é alguma coisa mais espiritual, você vai usando isso para ele e ele está trazendo. Então, se a crença da pessoa for mais difícil de quebrar uma crença do que aproveitar, eu acho que é melhor sempre aproveitar. Se ela não for muito limitante, né, você aproveita. Então, você quer ver, qualidade de vida, você falou disso daí, vamos lembrar. A pessoa, nós falamos agora há pouco de desvincular a hipnose das religiões. Hoje até a psicologia está reconhecendo o valor das religiões, psicologia das religiões. Psicologia do espectro, de Ken Wilber, considerado mundialmente, entre outros, a transpessoal. Então vamos usar a favor do indivíduo tudo que ele tem. Se o cliente chegar e ele, na sua frente, ele é adepto de Nossa Senhora, você pode botar ele num transe e falar, imagina que tem uma luz que desce sobre a sua cabeça, talvez seja Nossa Senhora, talvez seja Nossa Senhora, e vai ser essa luz daquela cor que te faz sentir bem, e você vai percebendo que ela vai por todos aqueles locais onde precisa dessa energia, dessa luz. Entendeu? Quer dizer, é a crença dela. Se o cara é um bandista ou é candomblessista, imagina aquele orixá que você... Se o cara é ateu, imagina que uma força no universo, ou que as energias cósmicas, radiantes do universo que estão interpenetrando tudo. Quer dizer, é o que ele tem. Eu vou usar a favor dele tudo que ele tem. É o que ele tem e inclusive a linguagem dele, né? Se você falar uma linguagem que ele entenda, ele te ouve, mas se você falar na linguagem dele, ele absorve mesmo. Então tem até um caso de um amigo que estava atendendo e o cliente dele, na hora de um relaxamento, estava fazendo um relaxamento progressivo, ele falou, relaxa a testa, relaxa os olhos. Ele falou, relaxa as pálpebras. E na hora o cara estava assim, e o cara disse assim, relaxa as pálpebras. Ele falou assim, o que é pálpebra? Aí ele fez assim, isso aqui. Aí o zóio. Aí ele falou, então, relaxa a testa, relaxa o zóio, relaxa. Ele foi usando, falando a linguagem do cliente, não uma linguagem que ele entenda, a linguagem dele. Linguístico. Total. E tem que usar isso, não adianta você querer ser clássico, É congruência. Daí, uma coisa que a gente sempre também fala é a questão da importância da anamnese, né? De você conhecer o cliente quando ele chega, quais são os hábitos, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta. Até para utilizar na indução. Muitas vezes o cara não gosta de ter medo de elevador. Você vai usar isso na indução, tem medo de altura. Tem medo de altura, só se imagina flutuando nas nuvens, o cara começa a desesperar. Então pessoas que têm medo de nadar, por exemplo, ou medo de mergulhar, de entrar na água em geral, quando você coloca em transe, assim, agora vamos aprofundar ainda mais. Geralmente esse tipo de pessoa já abre o olho e... Aí se você for seguir a receitinha básica, o scriptzinho de hipnose que você baixou lá na comunidade, no grupo de hipnose prática... e agora nada dos outros script, né? E agora somos o segundo maior grupo de hipnose brasileiro. Teve o hipnoterapia social que atingiu 10 mil. Quiçá do mundo. O hipnoterapia social, que o Roberto Eric lá, ele ultrapassou em quantidade de membros lá, parabéns ao grupo, um grupo de excelente qualidade também. Né? Então você está seguindo ali o scriptzinho, né? Isso, vamos aprofundar. Você começa a fazer uma contagem decrescente, o cara tem medo de profundidade. Você quer ver? Eu fiz uma dessa para igual política. É aí que entra com o que o Alexandre falou, a anamnese. Particularmente, acredito que o Valdeci faça isso também, até que eu aprendi com ele. Eu faço a anamnese na hora. A anamnese ela é feita na hora e de forma praticamente ininterrupta. Todas as sessões de anamnese estão ocorrendo. Né? Não é só aquele questionáriozinho que você faz a pergunta e o cara responde na primeira sessão. Entende? Então está ali o tempo todo ele está falando alguma coisa, eu estou tomando nota. Isso, até porque a cada sessão ele já voltou melhorado. Já não é o mesmo. Cada sessão é um cliente. Não, na primeira ele tem fobia, na segunda ele não tem mais. Teve um caso do que o Samed disse. Eu estava num curso, é um curso de uma pessoa conhecida, eu ajudei na época a organizar. E fazendo a prática com um dos participantes, a gente ia fazer o balanço postural ou técnica do barquinho, que para alguns é teste de suscetibilidade, que para mim não existe teste de suscetibilidade hipnótica. O que existe é transe. O cara entrou no fenômeno hipnótico, você aproveita dali para frente. Enquanto o indivíduo está lá, eu coloco ele isso.
Você está num barquinho, no mar ou no rio, balançando, flutuando, para lá, para cá, e observando os movimentos dele. Em determinado momento, eu falei, isso, para lá, para cá, isso, direita, e ele foi direita, respondeu para direita, esquerda, para trás, para frente, e ele vai. Isso, profundo. Quando eu falei profundo, o que ele fez? Destacou. Por quê? Ele entendeu profundo. Ele está num barco, ele profundo. Na hora que eu percebi a mudança fisiológica dele, quando eu falei profundo, eu fiz assim, profundamente bem, profundamente relaxado, se sentindo muito bem. Não deixa molhar o vibrado, profundo. E aí ele continuou. Quando eu tirei ele do transe, ele falou, naquela hora que você falou profundo, eu imaginei que o barco ia afundar. Quer dizer, exatamente o que eu pensei. Se eu não estivesse atento, eu tinha ficado totalmente incompreso. Essas coisas aí, o cérebro não distingue o real do imaginado e, importantíssimo, acuidade sensorial, estar atento ao cliente. O que você vê, o que você ouve e o que você sente, acuidade sensorial. Tão falada em cursos de PNL, em grandes livros, mas tão pouco praticada. Acuidade sensorial para dar qualidade de vida para o seu cliente. É justamente para você poder entender o que ele está passando e usar a favor dele, né? Daí também o rapport, o cliente está em transe e você também está em transe junto com ele, né? Você tem que... Eu estou falando que está acontecendo um transmimento de pensação. Eu estava só esperando a oportunidade de falar exatamente o que a Alexandre acabou de falar. Eu acho, complementando o que você disse, Alexandre, eu acho espetacular fazer exatamente isso. Enquanto você está induzindo, está realizando as sugestões com o seu cliente ali, vá também você reagindo, entrando, participando daquele transe. Porque já que o rapport está pré-estabelecido, e espero que esteja pré-estabelecido, se não deveria nem continuar, se não tem alguma coisa errada aí, você deveria estar aprendendo ou estar no lugar do cliente lá. Né? Você está com o rapport estabelecido ali bonitinho, entra no transe você também, o rapport vai levar o cliente junto contigo. E se você viver, experienciar exatamente a qualidade do transe hipnótico ou das sensações que você quer que o seu cliente experimente, o rapport vai fazer com que ele te acompanhe. Ele vai experienciar isso também. O rapport é comunicação inconsciente, né? Exatamente. O Milton Erickson atendia em transe total, talvez eu falar. E ele acho que até dizia que ele atendia em transe porque ele sabia que o inconsciente dele sabia o que fazer melhor do que ele mesmo. Ele estava sempre ali. Ele dizia que a minha mente inconsciente é mais sábia do que qualquer um. Tem até um caso clássico, só aproveitando isso, né? Aí isso era para outro trabalho, outras dicas. Né? Hoje eu estou cortando. Hoje ele está me sabotando aqui. Ele quer me ferrar. Então tem o do Milton Erickson, que ele atendeu um médico, ele achava que o médico sabia muito, mas o cara era muito arrogante, muito pedante. E ele falou, quando ele foi atender esse cara, ele entrava em transe. Só que entrava em transe e ele continuava na consulta. Aí um dia esse médico percebeu que o Erickson estava em transe. Falou, mas o senhor está em transe. Ele falou, pois é, eu estou. Porque para aguentar você, só minha mente inconsciente. Porque não tem ninguém mais inteligente, ninguém mais sábio do que minha mente inconsciente. Nem você, com toda a sua arrogância, com toda a sua petulância, é mais sábio do que minha mente inconsciente. Ele fez um rapport, arrogância com arrogância, né? Arrogância com arrogância. O interessante é que o cara continuou com ele, né? Pelo menos que eu me lembro, o cara continuou. Mas ele fez exatamente o que tinha que ser feito. Rapport é quebra de padrão também, porque o cara esperava que ele... Assim, que ele se defendesse, né? E transferência, né? Para a mente inconsciente. É a minha mente inconsciente. É a minha mente inconsciente. Ele está ali. Então quando ele disse quando o cara percebeu que ele estava em transe, ele disse, e ele em transe respondeu. E era a crença dele, minha mente inconsciente sabe tudo. Então eu não vou me acanhar na frente do outro, ou porque por exemplo, porque ele vem de uma área X, olha, eu sou hipnoterapeuta, o cara tem pós-doutorado na área de saúde. E aí? Se ele soubesse fazer o que você faz com a hipnose, ele não teria vindo procurar você. Me veio uma outra aplicação aqui na minha mente agora, não tem nada a ver com o que a gente está falando, vai quebrar total aqui a conversa, mas um padrão. Todo mundo dorme, bem dormido, que tem muito a ver com qualidade de vida e é um tema
largamente comercializado e discutido, que é emagrecimento. Eu uso muito para casos de emagrecimento esse negócio a pessoa que faz a dieta no emagrecimento, ela fica com vontade de comer as coisas e não come porque ela não pode. Está contando calorias ou porque o alimento tem muita gordura. E aí, mas ela sente vontade e não come. E uma vida dessa não é uma vida com qualidade. Uma vida onde você sente vontade de fazer uma coisa prazerosa e não faz. E com a hipnose, técnicas de PNL, você tira essa vontade. Você faz ela gostar de alimentos que ela não gosta e que ela deve comer, por exemplo, sei lá, uma salada, um tomate, uma alface, e ela precisa e não gosta, você pode se reprogramar para gostar, olhar aquilo e sentir vontade de comer, ou pelo menos tolerar uma boa, e coisas que você é apaixonado, como chocolate, refrigerante, bolo, sorvete, você olhar para aquilo e não sentir desejo. Mas momentaneamente, você só pode programar para não gostar como para gostar. E depois, quando você estiver bem com o corpo bem, você pode voltar. Mas e se ao invés de só tirar o desejo dela, se aquilo não for negativo, se a gente simplesmente eu costumo dizer que a terapia super breve passa por uma coisa chamada distorção do tempo. Ou as distorções sensoriais em geral. Você gosta muito de chocolate. Isso, pega esse quadradinho da base de chocolate. E você percebe que enquanto você está mastigando esse pedaço de chocolate, cada mordida parece uma eternidade. E o tempo vai passando e você continua naquele mesmo pedaço. E você consegue extrair o máximo do gosto desse chocolate nesse pequeno quadradinho. E sabe aquela satisfação que você tinha quando você comia 2 barras de chocolate? Você tem agora só esse pedacinho. Essa técnica do chocolate holográfico, hein? Surgiu. Entendeu? Então você vai fazendo a pessoa entrar num ponto onde ela distorce aquilo. Ela distorce e ela não se priva do prazer. Entendeu? Não se priva do prazer. Não se priva do prazer. Ela precisa continuar com a qualidade de vida. Você falou que ia fugir do tempo, não fugiu. Quer dizer, quebrou o padrão 2 vezes. Mentiu que não ia fugir. Eu me preparando para entrar em trânsito, o cara não quebrou o padrão. Quer dizer, quebrou o meu padrão, que estava esperando o padrão ser quebrado. E aí o Valdeci criou uma nova técnica, chocolate Godiva da PNL, agora nós chamamos de chocolate Valdeci. Mas você vê que as coisas são simples de fazer. Por isso que eu falo pro pessoal que aqui não é jabá de curso não, mas nos nossos cursos o que eu mais privilegio, o que eu mais passo pro pessoal é o quê? Raciocínio clínico, que é fuja do script. E não, nada contra o script. Tanto que até na apostila tem alguns breves scripts que eu falo, use isso daí e daqui a pouco você vai ver que você vai começar a mudar sozinho. Aí você vai mudar o ato também da colher e perceber também essa distorção do tempo, utilizar na colher que leva até a boca para ele perceber, para ele sentir o sabor dos alimentos. Pode fazer assim de braço cansado também, pela colher. Você pode ter ferramentas cruéis de hipnose. O interessante é que você pode tanto reduzir algumas coisas, como o Valdeci falou, não se privar e reduzir, como você pode também cortar, como eu estava dizendo, deixar de comer sem sentir vontade, caso seja meio nocivo para você. Sim. Um alimento que o médico falou, se você continuar comendo tal coisa, você vai morrer. Aí tem que cortar. Que nem o açúcar lá Você pode também transferir o prazer que você tem nesse alimento para aquele que você não tinha tanto. Gostar e não gostar, dos dois lados. Vamos receber isso de graça. Como é que você transferiria esse gosto de uma coisa para outra? Então, utilizando a técnica de chocolate Godiva é um excelente exemplo, como uma delas. Alexandre. Agora, em transe hipnótico, esquecendo o Godiva, qual outra maneira de transferir uma... Com âncoras e com submodalidades. Então... com âncoras... Atropelou, tá vendo? Que ótimo atropelamento, diga-se de passagem. Mas é isso aí. Por exemplo, o pessoal tem muita mania de trabalhar com algumas mudanças só com sugestão. E sugestão pode ser aceita ou não. E âncora? Não pede passagem. Não pede permissão. Você ancorou, está ancorado e acabou. Porque você informa para a neurologia do cliente, toda vez que você comer chocolate, você vai sentir esse gosto. É o gosto de repolho. Ele não gosta de repolho. Toda vez que você comer chocolate, você vai sentir esse gosto. Percebe esse gosto? Todo chocolate do mundo agora tem esse gosto. Escolhe outra barra agora. Escolhe outra. Escolhe outra. E ele vai abrir todas as barras que ele quer e vai ter um gosto de repolho. Essa forma você está cortando o circuito, né? Sim. Você vê todo o percurso que ele preenche para chegar até aquilo ali. O circuito, na verdade, ele indo direto só no sabor. Fechando o sabor dele. Você está trocando o circuito e apontando para outro lugar. Já que ele não gosta de repolho,
A gente falou aqui da técnica chocolate Godiva, isso me lembrou daquela situação que vivenciamos no Facebook anos atrás. Do Face Fala mais a respeito dessa ocasião, dessa situação, que foi espetacular também da forma como foi conduzido. Dessa situação, bom, até posso falar de quem foi que ele publicou o depoimento, né? O Alan Caldas, do Rio de Janeiro, colega. E ele, na época, tinha um debate no Face. Era uma época que eu estava aprendendo a usar o Face. Até hoje eu não sei usar, mas na época eu estava aprendendo. Nessa época os grupos ainda tinham bate-papo interno. Exatamente. Bate-papo com os membros. Ah, não tem mais? Não. Então, Como depois disso cortaram assim? Eu entrei não sabendo que tinha como me esconder, né? E eu estava ocupado com outra coisa e começou uma discussão sobre estudo, hipnose, como é que resolver isso. Ele falou, não, eu quero resolver, eu quero gostar de estudar química. O outro começou a dizer, não, você tem que achar a origem de não sei o que, você tem que fazer. Eu falei, não precisa. E aquilo lá me incomodando, porque eu estava fazendo outro trabalho e aquele grupinho lá aparecendo. Aí eu falei, não precisa. Aí o outro, não, mas é que tem que achar. Eu falei, não precisa. Aí de novo, olha, aqui você só tem que fazer tal coisa, tirar o significado que tem disso, colocar naquilo e acabar. Não, mas isso, como que é fazer isso? Aí eu perguntei, aí em seguida o interessado me perguntou como. Eu falei, você tem Skype? Também estava aprendendo a usar o Skype, né? Também, até hoje não aprendi, mas tá lá, a gente usa. Ele falou, não tem, mas eu posso, eu estava agora. Eu lembro desse. Aí eu escrevi, gostei da disposição. Eu mais do que rapidamente abri uma conversa do Skype com 10 pessoas, que era o limite máximo, não sei se foi 10 pessoas lá para dentro. E foram 10 pessoas dessas que estavam conversando lá no grupo, e já deixei reservado o espaço do Valdeci e do Alan para poder observar, apreciar o desfecho disso que ele vai continuar contando agora. Aí, assim que entrou, que o Alan entrou, todo mundo entrou, eu comecei a fazer com ele a técnica de Godiva, foi 3 minutos. Peguei a imagem, coloca isso, faz aquilo, não, primeira pergunta, o que você... Tem alguma matéria que você estude, que você gostaria de estudar química com a mesma dedicação, com a mesma vontade que você estuda essa... Com a mesma paixão. Ou com a mesma paixão, dedicação, vontade que você estuda essa outra matéria, você quer transferir para a química? Ele falou, hipnose, é o que eu estudo hoje com... Eu falei, ok. Aí peguei a imagem dele estudando hipnose, a outra imagem, fiz o processo do chocolate Godiva, como eu digo, vai Valdeci, né, que eu faço meio diferente. Eu tenho um defeito congênito que eu não consigo fazer as coisas muito igualzinho que existe. Aí deu 3 minutos, eu falei, e aí, olha de novo para aquela imagem, você estudando química. Vai ser. Eu estou com vontade de estudar química. Pode ser mentira, ele falando. Eu estou com vontade de estudar química. Agora, eu falei, então. Ele falou, olha, eu achei estranho. Eu já tinha ouvido falar, não sabia que poderia ser tão rápido. Foi 3 minutos para mudar. Palavras dele, foi 3 minutos. Passou 1, 2 dias, 2 dias depois ele me mandou uma mensagem para mim em inbox. Puxa, eu estou estudando química, tem feito um louco, legal, gostei bastante do que você fez. Aí eu perguntei para ele, eu fico feliz, respondi para ele, fico feliz que você tenha gostado, né? E que tenha funcionado. Você me permite publicar esse depoimento? Ele falou, pode publicar, eu mesmo faço isso lá também. Foi lá e publicou. Quando eu coloquei, ele entrou e falou, aí o Samej se manifestou dizendo, eu estava presente na sala. Aí veio outro colega, acho que foi o Rafael Lee, eu também estava, aí começaram a se manifestar. Acho que o Ricardo Chian estava na sala. Isso. Também. Aí passou alguns anos. Passou alguns anos, 3 anos, 2 anos e pouco. Eu estava dando um curso aqui de hipnose clínica semanal. Aí tinha contado o caso dele numa sessão. Na outra sessão, no dia da outra sessão, 10 minutinhos antes de começar a sessão, a aula. Então, o interessante que o Alan colocou no Face, para mim é o seguinte, talvez você, não sei se você lembra de mim, que você fez uma técnica pelo Skype, e agora estou dando aula, estou até dando aula de química. Eu aproveitei, lógico, agradeci para ele, ter dado feedback, né? Passei para o pessoal. Acho que foi alguns meses depois, ele passou no vestibular que ele queria, que era um vestibular para medicina. E a química era o calcanhar de Aquiles dele nesse processo. Quer dizer, coisinhas que dá para se fazer. E na verdade é aquela brincadeira, foi 3 minutos à distância pelo Facebook, pelo Skype, desculpa.
começou na briguinha no Facebook que não estava me deixando trabalhar, né? Sem transe clássico, formal, sem transe formal, sem fechar o olho. Não tem necessidade, né? Você queria falar essa parte bem legal que algumas pessoas falam, hipnoterapia, mas eu não tenho nada para resolver. O Samed até falou, não tenho nenhum problema. Que tem, né? Todo mundo tem algum probleminha. Mas o legal é isso, você pode fazer hipnoterapia e utilizando essas técnicas de PNL, não para você resolver alguma coisa do passado, alguma coisa que te incomoda, mas para você melhorar a sua performance. Então você está bem na vida, mas eu quero melhorar o seu presente e melhorar consequentemente o seu futuro também. Você pode utilizar para fazer, como a gente falou, do emagrecimento, só trocar coisas do alimento, passar a comer melhor, coisas que você não gosta porque não tem muita graça, programar isso, descansar mais durante a noite, durante o sono comum, dormir melhor, acordar mais bem disposto, ficar mais tolerante, etc. Você pode usar tem aplicação grande também nos esportes. Ficar mais bonito. Essa daí eu faço todo dia. Então eles considerem que às vezes não funciona. Ilusão hipnótica. E principalmente assim, uma aplicação muito boa que tem da hipnose são nos esportes. Você pode utilizar para você se programar, reprogramação mental aí, para você performar melhor. E eu utilizei isso quando eu praticava atletismo, gravando momentos em que eu tinha uma performance que eu queria. Eu fazia gravações, imaginava e ancorava e disparava na hora das competições. Parceiro, hein? Fui um atleta universitário, não fui nada demais, mas eu tive assim, o meu desempenho aumentou quando eu comecei a trabalhar com isso. Vamos lá, vamos aproveitar e fazer um fechamentozinho, senão a gente vai passar aqui o resto da fechamentozão. Exatamente. Abrimos aqui, sem crença limitante em relação ao fechamento. Vamos fazer um fechamentozinho. Vamos fazer um mega fechamento, né? Então vamos lá, dessa vez botar no sinuca aqui. Otávio, uma dica breve, curta, direta, objetiva na veia. Na veia. Você quer uma dica já para os profissionais ou para as pessoas que pensam? Para quem você acha que deve? Qualidade de vida com hipnose. Qualidade de vida com hipnose. Aí eu vou pegar aquele início falando auto-hipnose. Qualidade de vida, auto-hipnose. Se você conhece hipnose ou não, aprenda a fazer com alguém e utilize. Você pode ser autossuficiente nisso. O transe hipnótico é um estado bom para o corpo, recompositor. Faça isso e aprenda a se programar novos comportamentos, novas sensações, o que você quiser. Você vai ficar autossuficiente e poderoso. Você vai poder ser quem você quer ser. Aprenda isso o mais rápido possível. É a minha dica de hoje. Samed Spencer. Pegando carona na dica do Otávio, né? Além de aprender a auto-hipnose e começar a utilizar isso, pratique muito. Continue estudando sempre, continue praticando mais, porque a prática vai te levar à perfeição. E se você não atingir a perfeição, você vai ficar muito próximo dela. Entende? Em outros locais, por exemplo, o pessoal fala, pô, ele faz auto-hipnose em 2 segundos. E eu não nasci sabendo, não acordei sabendo fazer isso. Eu pratiquei bastante. Como já disse em outros locais, para poder suprimir a dor para minha primeira tatuagem, eu treinei auto-hipnose para esse aspecto, suprimir a dor, durante 2 anos e meio, no mínimo. Hoje em dia, com o YouTube, com a internet, com a tecnologia que temos aí, as pessoas podem atingir o mesmo resultado numa velocidade extremamente maior. Eu conheço casos de gente que passou pela mesma situação em 15 dias. O que eu demorei 2 anos e meio para aprender, a pessoa aprendeu em 15 dias. Sabe? Mas depende do quê? De prática. Aproveita os seus momentos de ócio. Foi no banheiro fazer o número 2? Pratica auto-hipnose. Está na fila do banco? Pratica auto-hipnose. Se você está literalmente preso no trânsito, e quando eu digo literalmente preso, quando o carro está parado, não está andando, ok? Se o carro estiver movimentando mesmo que devagar, não faça isso. Muito pelo contrário, mantenha-se alerta. Mas se o carro está literalmente parado, você está ali parado no trânsito, faça auto-hipnose. É exatamente nos momentos curtos que você pode aproveitar para praticar, para aprender e para atingir a perfeição. Não precisa ser exatamente, ou todas as vezes, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. E se você é uma daquelas pessoas que costumam dizer assim, mas toda vez que eu faço auto-hipnose, eu acabo dormindo, né, aqui em transe. Ok, evite fazer então antes do horário de dormir. Faça de manhã quando acorda. Ou faça na hora que você está tomando banho. Aproveita o próprio transe que o banho já te proporciona.
Aplique sugestões lá. Mas se o único horário que você tem é exatamente antes de dormir, perfeito. Em vez de você utilizar a sugestão para sair do transe, para acordar, para depois deitar para dormir de novo, dá a sugestão que do seu transe hipnótico você vai passar para o estado de sono natural. Isso você vai passar de um estado de transe hipnótico para um estado de transe natural, o sono ordinário, vai dormir naturalmente e o efeito vai ser literalmente o mesmo, sem a dificuldade de ter que sair de lá para voltar para lá de novo depois com o sono ordinário. Deu até sono. Deu até sono. Isso porque eu não utilizei minha voz hipnótica. Certo. Porque se eu começar a utilizar minha voz hipnótica... Aí morre. Alexandre Nascimento. A minha dica é bem rápida e as pessoas que ainda não têm conhecimento que estão nos vendo agora, é uma dica que você vai poder utilizar agora. Se fizer sentido para você, é claro. Permita-se. Imagine, apenas imagine agora, nesse momento que você está nos vendo, um momento muito feliz da sua vida. Um momento que você se sentiu feliz, alegre, realizado. E apenas se você for canhoto, você fecha a mão direita. Se você for destro, você fecha a mão esquerda. No momento que você se sentir no auge, se você pode, de olhos abertos ou fechados, você pode se imaginar nesse momento. E quando você chegar no pico, apenas fecha a mão. Tá? E aí, sucessivamente, você vai imaginando cada momento, então você agora vai ter uma âncora, que é aquilo que a gente falou o tempo inteiro aqui no vídeo. Então você pode utilizar essa âncora nos momentos em que você se sentir preocupado, triste. Você pode sempre ativar essa âncora ou então sobrecarregar com mais momentos felizes que você vai tendo. Se você se sentiu realizado, efetuou alguma tarefa que você foi parabenizado, elogiado, você ativa a âncora para ela ficar cada vez mais forte. Essa é a minha dica. Mas só ativa se você quiser se sentir bem, né? Isso. Se você não quiser se sentir bem, não ativa. Não ativa. Faça É isso. engraçado que se a pessoa se permitir passar por esse processo que o Alexandre acabou de descrever, instalar sua pilha de amps, que eu já tenho a minha, está instalada aqui, está adicionada agora, ela também funciona exatamente quando você não percebe. Quando você abre a maçaneta da porta, quando você segura a sacolinha do supermercado, inclusive no volante do carro também você pode se sentir feliz. E dirigir melhor de maneira mais consciente e Mais responsável. segura e mais responsável, se tornando total e completamente atento ao que está acontecendo ao redor. Lançou uma Perfeito. apostila aí, Felicidade e o Trânsito. Depois nós vamos compartilhar o link do seu e-book sobre âncoras. Braz Cairo para fechar. Bem, eu tenho um recado para você que está assistindo. Falamos de qualidade de vida nesse nosso encontro. Você refletiu o que é qualidade de vida para você. Agora eu te pergunto, o que é que está te incomodando hoje? O que é que está limitando a sua vida hoje? O que é que está impedindo de você ser quem verdadeiramente você deseja ser? Uma dica, aproveita aquele momento, como o Samed disse, aquele momento de maior tranquilidade, seja no banho, seja no momento que você acorda ou no momento que antecede o seu sono. Imagine quem você gostaria de ser. Se você não conseguir imaginar, imagine uma pessoa que é aquela pessoa que você gostaria de ser. Observa ela. Entra dentro da experiência dela, captando o que ela sente, o que ela vê, o que ela ouve, todos os dias. E você vai se tornar quem você é. Faça isso, é bem simples. Você vai ter qualidade de vida. Um abraço para você. Bom, pessoal, Já temos aqui uma sessão de hipnoterapia, né? perfeito. Se juntar todo mundo, o processo. As 5 sessões saem. Conexões hipnóticas. Nosso tempo das baterias estão acabando, de tudo, né? As memórias dos cartões estão acabando. E vamos lá, nós estamos acabando o nosso segundo bate-bola hipnótico. Esse é o nome, grave bem. Segundo bate-bola hipnótico. Hoje tivemos a alegria e a felicidade de ter aqui Otávio Castanho, Samed Spencer, Alexandre Nascimento e Braz Cairo. E a minha dica é simples. Eu acredito que você pode fazer auto-hipnose, exatamente como todos disseram, praticamente o tempo todo. No carro, numa palestra chata que você for obrigado a assistir, ou numa palestra chata que você pagou e foi voluntariamente assistir, aí você não precisa ficar xingando ninguém. Numa reunião de família, às vezes eu já cheguei a fazer auto-hipnose em momentos de descanso com o livro na mão. O livro na mão era para ninguém ficar me chamando. Então eu me programei que eu entrava em auto-hipnose de olho aberto, em posição de lótus. Eu ficava com o livro na mão.
e já antecipando que alguém podia olhar e achar estranho, a cada 5 minutos eu movia uma página. Eu não estava lendo nada, eu só estava fazendo movimentos mecânicos. Com o livro de ponta cabeça, né? E às vezes de ponta cabeça no livro, para não atrapalhar o relaxamento. Se alguém perguntar se você estava exercitando a leitura contrária. Exatamente, estou ativando neurônios aqui, saindo do lugar comum. Agora, faz auto-hipnose e se dê a oportunidade de melhorar. Com sugestões simples. Olha, eu vou entrar em estado de auto-hipnose para me sentir muito bem. Vou ficar 10 minutos ou 5 minutos e vou levantar muito disposto. Ou vou levantar muito relaxado. Ou esse dia eu vou ficar muito tranquilo, tolerante, como lembrou bem o Otávio. Vou ficar bem, vou procurar aqueles elementos que eu acredito que me faltem e vou trabalhá-los, ok? Então foi um prazer estar aqui com vocês nesse segundo bate-bola hipnótico e o próximo ainda vamos definir o tema. Foi muito bom estar com todos os nossos amigos aqui juntos. Pode fazer um merchan da minha lista? Eu tenho um e-book que fala justamente sobre âncoras. Quem quiser pode baixar gratuitamente o e-book e ver lá como é que eu faço uma âncora, uma auto-âncora, como é que você instala em você mesmo as sensações que você quer e como é que você pega emprestado de alguém se você acha que nunca sentiu uma sensação. Você vai no www.poderesdocoaching.com.br, deixe seu e-mail, você recebe um link para baixar o e-book e em breve vai ter um vídeo que é explicando exatamente o que está no e-book. Se você gostar, manda um e-mail para mim, se você não gostar, manda um e-mail para mim também. Como disse o Silvio Santos, eu li, minha esposa não leu, eu gostei e o e-book do Otávio está muito bom. Eu também merchan também. Quer o seu também? www.brascairocoach, o Bras é com Z, brascairocoach.com.br. Eu vou ter muita alegria se você me convidar para fazer uma palestra aí onde você está, falando sobre qualidade de vida e muito mais, falando sobre comportamento e mudança. Te espero no meu site. Um abraço. Mais merchan? Mais merchan, www.alexandrebezerra.com.br. Vamos lá, né? www.samegespencer.com.br. Ali você vai encontrar várias dicas, vários textos explicativos e matérias sobre... E a hipnose por ela mesma. Sim, Samege Spencer, a hipnose por ela mesma. Então pessoal, como esse é um bate-bola hipnótico, a bola agora está com você. Até o próximo encontro.